Na série Mindhunter, o agente Ford decide conversar com um assassino condenado para tentar entender melhor como funciona a mente desse povo. No começo, o agente Bill, que ele vira parceiro desse agente Ford, acha isso uma loucura, acha isso nada a ver com nada, mas depois de conversar com esse tal assassino que o Ford tanto falava, ele percebeu que aquela era a melhor maneira de tentar entender a mente de um serial killer, e esse termo ainda nem existia na série. O assassino condenado era Ed Kemper, um montanha da vida, muito simpático, inteligente e aparentemente inofensivo, só que não. Eu resolvi pesquisar sobre a vida do Ed Kemper e eu achei um bocado de coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, então vamos ao vídeo. Ed Emil Kemper III nasceu no dia 18 de dezembro de 1948, na Califórnia. Ele era o filho do meio e tinha 2 irmãs. Ed era muito apegado ao seu pai e aos 9 anos de idade, quando o seu pai e a sua mãe se separaram, ele começou a se sentir muito sozinho, ele começou a se sentir muito abandonado. Ele tentou morar com o pai dele durante um tempo, mas o pai dele se casou e teve outro filho, então o Ed meio que não conseguiu muito se adaptar a essa nova família do pai dele, e por isso ele voltou a morar com a mãe dele, que era alcoólatra e com quem ele não tinha uma boa relação. Eles viviam discutindo e ela vivia criticando e humilhando ele, enquanto ele detestava o fato de vários homens, vários padrastos, frequentarem a sua casa e ele a culpava por todos os seus problemas internos, por todos os seus problemas mentais. As irmãs também não eram muito amigas do Ed, assim como a mãe dele, elas humilhavam ele e sentiam medo dele porque ele era meio estranho e fazia umas coisas meio duvidosas, umas coisas meio bizarras. O Ed gostava de matar animais e eu posso te dar uma lista enorme, não tão enorme assim, mas eu posso te dar uma lista de serial killers que matavam animais na infância. Uma vez ele enterrou um gatinho ainda vivo e ele também cortou a cabeça de outro gato com uma faca. E não só os gatos sofriam na mão do Ed, como ele também gostava de decapitar as bonecas das irmãs dele e chamava as irmãs pra brincar de uma brincadeira chamada câmara de gás. Uma brincadeira, assim, muito saudável, eu diria. Ao invés de tentar entender o filho ou tentar levá-lo a um psicólogo para ver o que estava acontecendo com ele, na verdade, se nem em 2019 algumas pessoas dão a devida atenção à saúde mental, imagina em 1948 e quebrados, né? Enfim, ao invés de tentar entender o filho, ela obrigou ele a morar no porão da casa porque ela tinha medo do que ele poderia fazer com as irmãs ou até mesmo com ela. Ela tinha medo do que ele poderia fazer contra a família. Ele disse em uma entrevista que era muito perturbador pra ele ver as irmãs subindo em direção ao quarto onde antes ele dormia, enquanto ele, aos 8, 9 anos, tinha que descer e ir pro porão da casa. Então ele achava... Era muito difícil pra ele digerir essa situação e tentar entender porque só ele era obrigado a morar no porão. Ed era um garoto muito grande, ele tinha 2,6 metros de altura e pesava mais de 100 quilos. Foi daí que surgiu o apelido Big Ed, que foi dado alguns anos depois pelos seus amigos na polícia. Ele também era muito inteligente e foi considerado pelo FBI como um dos serial killers mais inteligentes. Aos 15 anos, ele foi morar na fazenda dos seus avós e a mãe dele queria primeiro, né, se livrar dele, e 2, que ele criasse juízo, que ele se tornasse um garoto normal. Mas não foi bem isso que aconteceu. O avô dele deu a ele um rifle e ele começou a aprender a atirar, e por aí. Então ele ficava o dia inteiro andando pela fazenda e atirando em pássaros ou em animais pequenos, tipo esquilos. Ele tinha uma relação ok com o seu avô, mas ele não tinha uma boa relação com a sua avó. Depois que ele quase acabou, né, com uma espécie todinha de pássaros da fazenda... Não, mentira, não foi uma espécie todinha. Mas ele matou muito pássaro. Depois disso, eles tiraram o rifle dele, porque ele tava fazendo um estrago na fazenda. E isso deixou o Ed muito pé da vida. Em 27 de agosto de 1964, que, por sinal, 27 de agosto é a data que eu tô escrevendo o roteiro desse vídeo. A gente tá em agosto? A gente tá em agosto, então, exatamente na data que eu tô escrevendo esse roteiro, nesse dia, o Ed e a sua avó tiveram uma discussão na cozinha e ele atirou nela com o rifle. Quando seu avô voltou pra casa, o Ed atirou no seu avô quando ele ainda estava dentro do carro. O
O Ed disse que teve que tirar no seu avô porque ele acabaria descobrindo o que Ed tinha feito com a avó dele, na cozinha, né? O argumento pra ele ter atirado na avó foi porque ele queria saber como que era atirar em alguém, como que era matar alguém. Depois do que ele fez, depois de ter matado a avó na cozinha e depois de ter matado o avô no carro, ele ligou pra mãe dele e disse o que ele tinha feito, e ela mandou ele ligar pra polícia, e foi exatamente o que ele fez. O Ed foi levado pela Justiça Juvenil da Califórnia e ele foi submetido a diversos testes que mostraram que ele tinha um QI muito alto, como eu já tinha dito, ele era um serial killer muito inteligente, e ele também foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica. Ele foi internado no Atascadero State Hospital, que é um hospital de segurança máxima, e ele ficou lá até completar 21 anos de idade. Em 1969, o Ed completou 21 anos de idade e ele conseguiu a sua liberdade condicional por causa do seu bom comportamento. Os psicólogos disseram que ele não deveria voltar a morar com a mãe dele por causa do histórico abusivo, das discussões que eles tinham e que isso poderia ser um gatilho pra ele e tudo mais. Porém, apesar disso, ele foi morar em Santa Cruz junto com a mãe dele, que tinha terminado o terceiro casamento naquela época. O Ed começou a frequentar a Universidade Comunitária da Califórnia e ele conseguiu alguns empregos temporários. Em 1971, ele começou a trabalhar no departamento de transporte. O desejo verdadeiro do Ed era se tornar um policial, e ele chegou a se candidatar para ser um policial estadual, mas ele foi rejeitado porque ele era alto demais. Tem até um comentário sobre isso na série que o agente Ford fala que ele nunca tinha visto alguém ser rejeitado por ser alto demais. Eu também nunca vi, né, ninguém ser rejeitado por ser alto demais. Mas enfim, ele foi rejeitado, mas isso não impediu que ele se tornasse amigo dos policiais. Um deles chegou a dar um distintivo da escola de treinamentos e algemas para o Ed, enquanto o outro deixou ele segurar uma arma ou ter uma arma. Tudo isso de acordo com o livro Whoever Fights Monsters, do Robert Ressler. O Ed tinha até um carro parecido com uma viatura da polícia. O Ed pegava o seu carro e ficava andando pela cidade observando as meninas. Ele observou cerca de 150 meninas antes de decidir assassiná-las. No começo, ele chegava a dar carona para as meninas, mas ele deixava que elas fossem embora sem fazer nada com elas. Até que no dia 7 de maio de 1972, ele deu carona para duas colegiais chamadas Mary Ann e a outra se chamava Anita Luchessa. As famílias reportaram à polícia o desaparecimento das meninas, mas elas não foram encontradas. No dia 7 de agosto daquele mesmo ano, foi encontrada a cabeça de uma garota em uma floresta perto de Santa Cruz. A cabeça era da Mary Ann e o corpo de Anita nunca foi encontrado. O Ed posteriormente disse à polícia que ele havia esfaqueado e estrangulado as meninas. Depois ele levou os corpos até a sua casa, ele cortou a cabeça e as mãos dos corpos. Ele também disse que teve relações sexuais com os cadáveres. Em 14 de maio de 1972, ele deu carona a uma estudante de 15 anos chamada Aiko Ko. Ela pediu carona pra ele quando ela estava esperando o ônibus pra ir pra sua aula de dança. E o Ed disse à polícia que ele fez com ela o mesmo que ele tinha feito com a Mary e com a Anita. Em janeiro de 73, ele continuou com as suas caronas e dessa vez ele deu carona à estudante Cindy Shaw, que foi morta a tiros por Ed. Quando a mãe do Ed estava fora de casa, ele levou o corpo da Cindy até o seu quarto, desmembrou o corpo e jogou as partes num penhasco, no oceano. A cabeça da menina ele enterrou no quintal da mãe dele. O Ed adorava ouvir os relatos da polícia sobre os assassinatos. Ninguém imaginava que ele, o Big Ed, fosse o responsável, então eles contavam detalhadamente sobre os casos e como eles tinham encontrado os corpos e quem eram os suspeitos, e o Ed adorava ficar ali sentado ouvindo aquelas coisas. Na série, o agente Ford e o próprio Ed fala que isso chama-se se introduzir na investigação. Ele fala que os serial killers adoram, né, pelo menos nessa teoria, adoram entrar, fazer parte da investigação, porque ele gosta de entender como funciona pra poder se livrar. Enfim, é tudo um lance sexual que vocês têm que ver a série pra entender.
Em 5 de fevereiro de 73, ele visitou o campus da Universidade da Califórnia, que era onde a mãe dele trabalhava, na área administrativa, e ele deu carona a mais 2 garotas. A primeira a entrar no carro se chamava Rosalind Thorpe, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela. E depois, a segunda garota a entrar no carro foi a Alice Liu. Ela também entrou no carro e aí o Ed começou a dar carona pra elas. O Ed atirou primeiro na Rosalind. Ele primeiro atirou nela com seu calibre 22 e ele depois virou, porque a Alice estava no banco de trás, e aí ele virou e depois ele atirou na Alice. Ele levou os corpos pra sua casa e ele fez a mesma coisa de sempre, cortou as cabeças, cortou as mãos, e aí depois ele, praticou necrofilia. Eu tô tentando colocar o menos detalhe possível, porque o bagulho era louco com esse cara, e eu não quero ficar dando tanto detalhe, porque é meio grotesco, e eu acho que o YouTube vai ficar meio bravo se eu fizer isso. Além do Ed, outros 2 assassinos estavam à solta em Santa Cruz. O primeiro era o John Linkey Frazier, que era chamado de o Profeta Assassino. E o segundo era o Herbert Mullins. E então, imagina o cenário que tava na Califórnia. Imagina o caos que tava, porque o primeiro, que era o John, ele cometeu os crimes em 1970. Então, ele tinha sido pego. Porém, as famílias ainda estavam marcadas com as coisas que ele tinha feito. Se eu não me engano, ele matou 8 pessoas, ou 10, não tenho certeza. Enquanto o Herbert, ele cometeu os seus crimes na mesma época do Ed. Então, tinham 2 assassinos soltos, cometendo diversos crimes. Então, imagina o caos que estava em Santa Cruz. Tem uma entrevista com o próprio Ed no YouTube. E nessa entrevista, ele conta a sua própria versão sobre como foi o assassinato da sua mãe. Então, o que eu vou contar pra vocês agora vai ser a versão dele sobre como ele fez o que fez naquela noite. Ele disse que ela havia ido a uma festa, depois nessa festa ela ficou bêbada e aí ela voltou pra casa. Ela subiu pro quarto e foi dormir, mas o Ed estava acordado quando ela chegou em casa. Ele já tinha decidido uma semana antes que ele mataria a sua mãe, então foi exatamente isso que ele fez naquela noite. Ele foi até o quarto dela, ela estava deitada, lendo um livro, como ela já tinha feito milhares de vezes, aquilo era só rotina, ela sempre, chegava, deitava e ia ler um livro. Ela olhou pra ele e disse algo do tipo, tá bom, agora imagino que você vai querer sentar e conversar a noite toda. Tipo, bem ríspida. Nessa hora da entrevista ele tava chorando, E aí ele só disse que respondeu, não mãe, boa noite. E aí ele saiu do quarto. Ele sabia naquele momento que ele iria matá-la. E por algum motivo, aquilo deixou ele paralisado. Ele já tinha matado as outras colegiais. Ele é conhecido como o assassino de colegiais. E em nenhum momento ele ficou paralisado. Ele ficava ansioso, ele tinha... Ele ficava ansioso... caramba! Ele ficava ansioso, ele tinha ereções durante os assassinatos, ele ficava... Era tipo uma droga pra ele, matar as pessoas. Então ele tava viciado naquilo e era algo muito compulsivo. Porém, quando ele foi matar a sua mãe, ele estranhou o fato de ficar paralisado. Ele sabia que ele não era um bicho, ele não era uma pedra, e de acordo com ele tinha sentimentos. E aquela mulher, ele tinha saído daquela mulher, aquela mulher que tinha humilhado ele durante tanto tempo. Aquela era a sua mãe e ele amava a sua mãe, mas naquela noite ele iria matar a sua mãe. Então, pra ele, isso foi um choque. Isso foi a gota d'água, de acordo com ele. Ele voltou pro quarto da mãe dele, enfurecido, segurando um martelo, e ele golpeou ela diversas vezes, sem parar. Ela disse pra ele durante 7 anos que por causa dele, ela não fazia mais sexo com homem nenhum por causa dele, por causa daquele filho assassino que ela tinha. Então, ele ficava ouvindo isso constantemente, aquilo perturbava ele. E foi por esse motivo que ele cortou a cabeça dela e a humilhou. Foi esse o termo que ele usou. Essa foi a explicação do Ed sobre ter praticado necrofilia com a própria mãe, com o corpo da mãe dele sem cabeça. Ele disse que ele queria humilhá-la. Uma coisa que eu sempre ouvi sobre serial killers
é que eles são ótimos manipuladores. Só que eu nunca soube exatamente como isso funcionava na prática, porque uma coisa é você ler, outra coisa é você ver isso ao vivo ou você ver isso em vídeo. Porque eu nunca conversei com um serial killer, então não tem como, né, não tem como saber como funciona na prática. Mas, nessa entrevista do Ed, eu fiquei muito intrigada, Porque eu não sabia se ele estava falando a verdade ou não em relação aos sentimentos dele. Ou se, sei lá, se ele estava dando só aquilo que era esperado dele. Culpa, arrependimento e ressentimento em relação à mãe dele. Então, era muito difícil saber se ele estava manipulando a audiência, porque ele era muito bom nisso, ou se ele estava sendo sincero, sabe? É uma coisa muito louca. O tempo todo, ele culpa a mãe dele pelo que ele se tornou, e ele diz que se ele tivesse se entregado antes, aquelas garotas não teriam sido mortas, então... Ao mesmo tempo, ele sente culpa pelo que fez, mas ele sabe que se ele não tivesse sido preso, ele não pararia. E a entrevista do Jeffrey Dahmer, que tem também no YouTube, ele fala a mesma coisa, então, tipo... Eles têm noção do que... Sabe? É muito louco, é muito louco. Eu recomendo que você veja a entrevista do Ed com a mente aberta e tente entender o que eu tô dizendo. Você quase sente dó do cara, só que você sabe que você não pode sentir dó desse cara, porque você tem que sentir dó das meninas, da família, das coisas que ele fez. Então, sabe, você se pega meio intrigado. Eu recomendo muito que você veja a entrevista. O cara parece sincero no que diz. Ele chega até chorar, mas será que isso é real? Será que o que ele diz ali é real? Enfim, veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. No fim, o próprio Ed acabou se entregando pra polícia. Ele diz que... E os agentes do FBI também disseram que se ele não tivesse entregado, a polícia nunca teria pego ele. Então, por ele ter se entregado, né, tornou as coisas, entre aspas, mais fáceis. Foi muito difícil pra polícia acreditar nele, porque ele era, né, o Big Ed, o cara articulado, o cara simpático, amigo deles. Então, a última pessoa do mundo que eles imaginavam ter feito aquelas coisas era o Big Ed, o brotherzão deles. Porém, o Ed deu detalhes que só o próprio assassino poderia saber e ficou claro que ele era, né, o verdadeiro culpado. Ele então sentou e esperou até que a polícia fosse atrás dele, porque ele estava em outra cidade, se eu não me engano, ele estava em outra cidade. Então ele sentou e esperou que a polícia fosse lá prender ele. Além disso, ele levou a polícia em todos os locais onde ele havia escondido os corpos e contou detalhadamente como ele havia feito tudo, como ele tinha assassinado as meninas e se livrado dos corpos e até a parte da necrofilia. O julgamento dele durou 3 semanas e o advogado escolhido pela corte para fazer a defesa do Ed foi o James Jackson. E imagina a treta que deve ter sido montar a defesa, né, desse cara. Como eu disse no vídeo sobre a falha na Matrix, eu trabalhei em uma advocacia. Eu acho que eu disse isso. Se eu não disse... eu não lembro se eu disse isso, mas eu trabalhei numa advocacia. E lá o meu ex-chefe, que era um dos advogados, ele pegava vários casos criminais e ele normalmente fazia a defesa do réu. Ele fazia a defesa do, né, acusado. E, gente, é um processo muito doido. Muito, muito, muito doido. Se você trabalha como advogado, se você trabalha... se é estagiário de uma advocacia, tu sabe que é um negócio muito doido. Você precisa entender o caso de cabo a rabo, entender a vida do réu, entender a vida da vítima ou das vítimas, e o que teria levado ao réu a cometer esse crime, e se eles tinham alguma relação, isso também já altera todo o negócio. E a partir disso você precisa montar a defesa seja para livrar o seu cliente, seja para livrar... Gente, não sei falar. Seja para livrar o seu cliente ou para, né, diminuir a pena dele. E é muito mais complexo do que parece, porque você precisa separar totalmente a sua opinião pessoal da sua vida profissional. Parece óbvio, né? É óbvio, muita gente fala isso. Mas quando você pega um caso desses, quando você olha o corpo da vítima, quando você lê a descrição do assassinato e quando você... Sabe, quando você se envolve ali no negócio, é bem mais difícil do que parece você separar a sua opinião pessoal da sua vida profissional. Então, enfim, o mundo é muito louco. Normalmente, quando um advogado de defesa pega um caso onde o réu é um sujeito tipo o Ed ou o Jeffrey Dahmer ou muitos outros, o advogado tenta provar a insanidade do cliente e foi exatamente isso que o Jackson fez. Ele arrolou diversas testemunhas que poderiam provar a insanidade do Kemper,
Mas o promotor conseguiu rebater todos os argumentos dele, né, tals. O Dr. Joel Fort, que foi o médico que entrevistou o Ed quando ele estava no hospital Atascadeiro, ele foi chamado como testemunha de acusação e disse que o Ed era um viciado em sexo e violência, e se ele fosse solto, ele voltaria a cometer os mesmos crimes contra o mesmo tipo de vítima. Quando o Ed foi questionado sobre o tipo de pena que ele deveria receber, o Ed disse que ele deveria receber a pena de morte. Porém, naquela época, a pena de morte tinha sido abolida no estado da Califórnia, então o Ed acabou se safando da pena de morte. A deliberação demorou 5 horas e a decisão final condenou o Ed pelo assassinato em primeiro grau de 8 garotas e ele recebeu a sentença de prisão perpétua. Ele deu diversas entrevistas, inclusive uma delas vai estar na descrição como sempre desse. E ele também ajudou o FBI a entender como funciona a cabeça de um serial killer, de um psicopata. E, né, isso é retratado na série. Então, eu recomendo fortemente, eu recomendo que você assista a série. E aí você vai ver como era a conversa dele com o FBI e tal, e como isso ajudou. Enfim, a série, assiste a série, ela é bem legal. Ela é bem legal. Atualmente, o Ed tem 70 anos e ele está na prisão do estado da Califórnia. Ele espera a sua próxima oportunidade de tentar cumprir a sua pena em regime semiaberto, e isso pode acontecer em 2024. Eu tava lendo os comentários da entrevista e dos blogs, né, que escreveram sobre ele. Algumas pessoas culpam a mãe, outras pessoas dizem que ele já nasceu doente, um psicopata. Um cara comentou que ele é um ótimo manipulador e te faz sentir dó dele na entrevista, o que é verdade. Se você assistir a entrevista, você vai ver que é verdade. Eu tentei colocar o menos de detalhe possível nas narrativas de como ele matou as vítimas. Porque, né? Enfim, todos os links vão estar na descrição, documentário, entrevista, sites, livros, como as always, como sempre. Enfim, nada mais a acrescentar. Esse foi o vídeo. Beijo, tchau!